Fala galera, fala comunidade, estamos aqui hoje para o segundo episódio do nosso Hobbycast, o mais novo projeto da nossa vida, mais uma ferramenta de disseminação de conhecimento, no qual nós vamos trazer aqui para vocês várias experiências para o que a gente vive no mundo do autismo, a título de tratamento, educação, especialistas, vivência. O primeiro episódio, que foi o episódio piloto, foi o Papo de Sócios, falando um pouco ali da vivência do escritório como um todo, o que é que a gente faz nessa batalha do dia a dia. E hoje o segundo episódio, aí esse é o episódio do meu coração, porque estão aqui meus amores, a paixão da minha vida, a razão da... Só tá faltando aqui a nossa Bebela, mas ela está visitando o zoológico no dia dela hoje, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e eu tenho o orgulho e a felicidade de receber aqui no Hobbycast minha amada esposa, minha amiga, minha confidente, quem me apoia em tudo na vida, o grande amor da minha vida, Renata Menezes, está aqui, a presidente do Instituto Isabela Menezes, e minha filha mais velha, a primeira metade do meu coração, um grande amor da minha vida também, Lulu, linda, dançarina, cantora, tava aqui, gente, se achando de frente às câmeras, emocionada, porque é isso daqui que eu digo pra todo mundo quando falo, e Lulu, esse Lulu é do mundo, o mundo vai ser pequeno pra ela, porque ela é linda, ela é maravilhosa, ela é afetuosa, ela é carinhosa, ela é inteligente e ela merece tudo de melhor nesse mundo. Luísa Menezes, minha filha, meu amor, se apresente. Eu sou Renata Menezes, esposa de Robson Menezes, mãe de Luísa Menezes, mãe de Isabela Menezes, de Pandora, de todo mundo. Graças a Deus, tenho uma família muito, muito maravilhosa. Temos essas duas pérolas na vida da gente. E hoje é o que guia a família da gente. Luísa, que não tem nenhum transtorno, não tem nada diagnosticado, mas é um pouco hiperativa. E Isabela. Agora, vamos lá, finalmente, gente, deixa eu dar a palavra para essa menina. Luísa Menezes, fica à vontade para falar aí um pouquinho. Oiê, meu nome é Luísa Menezes, como já falou aqui. Minha mãe é Renata Menezes, essa diva maravilhosa. Esse meu pai é Robson Menezes, um divo maravilhoso. Eu tenho uma irmã também que é uma diva maravilhosa, que é Bebela, que ela tá no zoológico. E sou eu, uma diva maravilhosa e perfeita. Isso aí, é bom que ela também é modéstia, né, gente? Gente, veio, como todo Hobbycast, acho que vocês notaram, o primeiro Hobbycast, assim, foi um papo dos sócios, e a gente não teve roteiro, a gente começou a conversar, começou a bater papo, e aí fluiu, deu mais de quase 50 minutos de conversa ali. Eu acho que hoje a ideia é mais ou menos essa. Eu acho que a ideia é a gente bater papo, é a gente falar. Eu acho que a ideia da gente hoje se identificando com a nossa comunidade, qual é a relação, qual é a vivência que a gente tem com Bela, com as dificuldades que a gente enfrenta, com os privilégios que a gente tem, como é que Luísa vê essa questão dela ser irmã de um autista, essa divisão de atenção e como é que é a visão dela. Eu acho que a gente poderia começar por isso. Mo, Sim. E aí eu quero que vocês falem mais, e eu quero que tu comece aí a falar. E aí, quais são os principais desafios, as principais agonias, os teus principais anseios, o que é que, como tu mesmo gosta de falar, como a gente se identifica com a comunidade e tudo que a gente passa. Diz aí. Hoje, sendo o dia 2 de abril, né? Aí hoje eu amanheci pensando assim, 9 anos autista, né? Isabela teve o diagnóstico de autismo há 9 anos, mas a família toda se tornou autista, porque a gente passa a ter uma rotina diferente de todo mundo. Nosso ciclo de amizade, família, escola, a rotina da gente é diferente. Eu lembro bem Lulu, na véspera dos 10 anos dela, dizendo assim, eu quero comemorar sem Bela. Foi. Eu sou uma irmã ruim, por causa disso. E eu falei, não é uma irmã ruim, mas a gente acabou transformando a rotina da gente, que assim, muitas pessoas me chamam de guerreira. Dá uma raiva, né? Tá, porque é a minha rotina. Eu não sou guerreira, eu não vivo numa guerra. É a minha casa, é a minha família, é a nossa rotina, entendeu? É a adaptação de uma família para uma condição que a gente tem e que a gente vive feliz. Hoje, com todo o cansaço, eu tenho realmente uma carga um pouco maior que outra mãe, mas tem crianças que não têm o diagnóstico de autismo e que as mães também têm uma carga de acordar cedo, de rotina escolar, de alimentação melhor, de correr, de treinar, de vários filhos diferentes, que todo mundo é diferente.
Então, assim, hoje, no dia 2 de abril, eu amanheci saudosa, como tu disse, né? Assim, olhando as Foi fotos. hoje, se vocês verem o Instagram da gente, hoje é dia 2, mas naturalmente que a gente tá gravando esse episódio no dia 2, não é hoje que ele vai pro ar. Lu, eu quero que tu falasse o seguinte, é a tua visão como irmã de Bela. Olha, eu não sei a hora que eu despertei quando Bela era diferente. Eu acho que eu já cresci com essa ideia que Bela era diferente de mim. No começo, quando eu era bem mais nova, tipo 7, 6, 8 anos aí, eu tinha muitos ciúmes. Por quê? Porque eu ficava pensando que vocês davam mais atenção pra ela. Eu realmente pensava nisso. Só que quando chegou, tipo, aí meus 9 anos, eu queria ir pra São Paulo. Só que eu, como vocês sabem, amo hotel. Eu amo ter um quarto, eu amo ter que me arrumar pra ir pro café da manhã. Café da manhã do hotel, né, Lu? É, café da manhã do hotel. Eu já acho que tu gosta de hotel porque não tem que arrumar a cama. Café da manhã e não tem que arrumar a cama, mas fale. Continuando. A Bela, ela é bem imperativa e, tipo, 6 da manhã ela já tá acordada, ela já quer sair, ela já quer tomar café da manhã, ela já quer fazer um monte de coisa. E é horrível fazer isso no hotel. Aí, normalmente, a gente viajava indo pra Airbnb. Aí, aos meus 9 anos, eu já tava cansada de ir pra Airbnb. Aí eu pedi, pai, eu quero viajar com vocês dois pra São Paulo, pra ficar em hotel, mas sem Bela, porque eu achava que Bela não iria conseguindo ficar no avião. Só que os dois não podiam ir, né? Porque senão Bela ia sentir muita falta. Eu fui com o papai, e a gente passou 5 dias lá, não foi? Isso. Certo. Mas foi uma viagem boa porque você estava com seu pai com tempo pra você. E eu pude ficar no hotel. É porque eu acho que vale muito a pena o pessoal entender que a rotina da gente, sempre as opções da gente. Primeiro que, assim, a gente vai fazer agora, inclusive em maio, uma nova viagem de avião com Bela. Bela, quando ela era mais novinha mesmo, assim, era até mais fácil administrar ela dentro de um avião. A última vez que a gente viajou de avião foi Dia das Mães de que ano, B? 2022, 2023, que a gente foi pra Bahia. E foi uma viagem que dentro do avião foi muito conturbada. Muito mesmo. E a gente teve que fazer muitas contenções físicas em Bela pra ela se sentar, pra ela colocar o cinto, pra ela permanecer sentada, pra sentar na hora do pouso. Então foi uma viagem assim, meu Deus do céu, a gente chegou, foi 50 minutos de voo assim pra Salvador, e a gente chegou, eu e Renata, assim, suava, né, amor? Meu Deus, parecia que a gente tinha passado 10 horas dentro do avião. Então, assim, a gente vem evitando muito viagens de avião com Bela, tanto que a grande maioria das viagens que a gente faz de carro, a gente não fica em hotel, porque a gente sempre fica em Airbnb, porque é um apartamento, é uma casa, então é mais fácil pra Bela acordar, pra Bela ir pra sala, pra poder ir pra cozinha, né, pra cozinhar. Eu até não fala papito que eu gravei aqui com o Deco, e aí eu falei, Deco, uma das coisas, eu trouxe até uma faca aqui no dia quando eu vim, e aí eu disse... Deco, é porque ela ama cozinhar comigo, então é uma das coisas que ela faz, inclusive em Airbnb também, é ter acesso à cozinha e cozinhar. Então, assim, isso não dá pra fazer em hotel. E aí vem a parte do que o Lulu tá falando aqui agora, que é o Lulu chegar assim e fazer, pô, eu queria ter o meu momento, eu queria ter o meu tempo, não foi, Lu? Uhum. E esse ano tu vai pro hotel com quem? A gente vai pro hotel esse ano? Pai, parece aí, estou sabendo aí que vai ter viagens esse ano aí, tô acreditando aí que vai ter viagens. E aí eu queria perguntar a dona Luísa Menezes aqui. Você tá crescendo, filha. Tem que ter um pouco mais de juízo. Como é que tu sente quando eu digo assim, Lu, olha tua irmã um minuto. Fica aí com o Belo um pouquinho, fala. Como é que tu sente essa questão dessa responsabilidade, Lu? Assim, de chega assim, algum momento que a gente pede pra você e que aí tu tem que ter realmente essa... Como é que é hoje? Foi até bom que Deco me fez essa pergunta aqui. Eu vou aproveitar essa pergunta da sua mãe e fazer em cima. Como é que é o teu relacionamento com Bela? Como tu olha assim teu relacionamento com Bela? E aí vai complementando essa pergunta da tua mãe. Como é que tu se sente quando a gente diz, Lu, olha tua irmã, cuida. Fala, por favor. Olha, eu acho que meu relacionamento com ela ela gosta de mim, eu gosto dela. Às vezes, tipo, quando eu faço uma coisa, ela faz comigo também. Aí não tem problema, tipo, a gente é muito, podemos dizer, amigas, assim. Só que, quando... Eu não sei explicar. Eu fico muito tempo com Bela, mas ao mesmo tempo eu não fico muito tempo com Bela. Meio como se a gente ficasse no mesmo espaço, mas não se falasse. Tipo, a gente tá na mesma viagem de carro. Eu fico no celular e Bela fica no tablet dela. A gente tá lá no Airbnb e a gente tá meio que dividindo o quarto. Ela vai dormir logo enquanto eu fico lá no meu celular. Tipo, a gente sai juntos assim. A gente não fica muito tempo
juntas, assim, conversando. A gente fica juntos, a gente gosta de dar presente do outro. Tipo, Luísa, cuida de Bela por 5 minutinhos. Eu vou lá, eu fico por 5 minutinhos. Normalmente acontece isso quando a gente tá lá em casa, aí a Baba precisa ir lá no banheiro. Aí elas pedem, eu fico lá os 5 minutinhos, deitada na cama com Bela, mexendo no meu celular, ela lá deitada também. Tu acha que tua relação com ela é mais de cuidado? Então, e outra coisa, Lu, não existe só Bela de autista, tem outras crianças e você percebe as diferenças. E aí você percebe que Bela tem um comportamento, fulaninho tem outro, fulaninho tem outro. O que é que tu acha que como vai ser Bela quando ela crescer? Eu acho que quando ela crescer, ela vai ser bem, tipo, dialogar mais. Vai ser se comunicar melhor. Tipo, quando alguém perguntar uma coisa pra ela, tipo, vai conseguir responder com mais facilidade. Também acho que ela vai ter um pouquinho mais de noção, tipo, no que é, pra gente dizer, ela tá lá cozinhando. Aí ela sabe fazer as coisas direito na cozinha, sabe? Só que eu acho que quando ela crescer, ela já vai saber a receita. Tipo, quando ela crescer, acho que uma das primeiras coisas que ela vai começar a aprender, quando ela for maior, é aprender receita. Tipo, ela sabe fazer, mas a gente tem que entregar o negócio pra ela e falar, Bela, corta o tomate. Ela corta muito bonitinho. Aí acho que quando ela crescer, tipo, quando ela estiver no 8º ano, ou na minha série mesmo, ela já vai começar a decorar, tipo, decorar a receita de bolo. A gente não vai precisar ficar falando assim, ela já vai saber que é, eu acho que é Mais ou 2 menos como o ovos. leite dela, que ela já faz sozinha hoje, né? Então, o senhor tá cozinhando um arroz lá, um arroz com polvo, ou fazendo um macarrão lá, ela já vai meio que saber a receita, tipo, papai tá cozinhando macarrão, então eu sei que é pra eu pegar o tomate pra eu partir. Eu vou pegar alguma coisa pra eu partir. Eu vou jogar esse ingrediente em tal panela. Acho que quando ela crescer, ela vai saber mais isso. Ser cada dia mais independente, né? Que é essa muita luta que a gente É o tem que eu hoje. falo pra todo mundo. Isabela precisa ser independente. A gente vive a vida da gente pra deixar a Isabela independente. Por isso que a gente tem um comportamento que tem com ela, sempre puxando, puxando, puxando. E a mesma coisa a gente faz com a Luísa. Eu quero, a partir daí, começar a falar um pouquinho, além da nossa vida, também falar um pouquinho do trabalho que o Instituto Isabela Menezes faz. Você está com a camisa do Instituto Isabela Menezes. Eu acho que vale muito a pena a gente partir por essa linha de raciocínio também aí, voltar. Com relação à nossa casa, a nossa família, vocês querem falar um pouco mais, por exemplo, que eu queria falar, eu falei muito já isso no podcast com Motivo com Deco. Hoje, o que é que tu considera os maiores desafios? O que é que tu espera, Renata, do tratamento de Bela? E o que é que tu acha, assim, pra vida? Até mesmo que Lu tava falando aqui um pouco atrás, que daqui a um pouco ela vai estar mais independente, vai cozinhar melhor. O que esperar de Bela no futuro, com base em todo esse tratamento, todo esse suporte que a gente dá hoje, tudo que a gente dá, a criação de Bela que a gente faz hoje, teus anseios, tuas angústias, o que é que tu espera pro futuro? Quando a gente teve o diagnóstico de Bela, que começaram os tratamentos, aí vem pra gente, porque ninguém sabe o que é autismo sem viver o autismo. A gente fala, as pessoas falam muito de autismo, mas a gente viver todos os dias, a gente percebe que é um dia após o outro. Então, quando eu tive o primeiro contato com as terapias, quando a ficha caiu, que era para sempre, eu aprendi a ver um dia após o outro. Lógico, como mãe, eu anseio que Isabela possa namorar, possa sair com os amigos sem ter que levar uma terapeuta, ou uma babá, ou eu, ou você. Eu anseio por coisas que para muitas pessoas são simples, mas eu queria muito que Isabela um dia fizesse inglês. Ou até aprender a ler e escrever, que é o meu maior anseio em relação a ela. Um dia desse eu ouvi uma mãe super feliz dizendo assim, o filho tá indo pra uma viagem do colégio sozinho. O mundo dos sonhos, a gente imagina um negócio desse Então, acontecer. por mais que eu saiba que eu vou ficar apreensiva, mas eu queria muito que ela fizesse isso. E com o tratamento, a gente vislumbra que as coisas podem ser possíveis. Então, a gente já passou por coisas que a gente achava que Bela não ia dar conta, e com o tratamento ela foi dando. Mas eu como mãe, eu não quero mais criar expectativas. Ver Bela casada, ver Bela formada, ver Bela sendo mãe. Isso eu não quero, como Renata, criar essas expectativas. Eu quero viver um dia após o outro, e à medida que as coisas forem acontecendo, junto com os terapeutas, em família, com a ajuda de Lulu, tentar fazer com que ela ultrapasse algumas barreiras. Para mim é isso, assim. Eu trato muito isso na minha cabeça hoje, porque eu já fui muito mais ansiosa e não fazia bem para mim, não fazia bem para ela. Eu acho que hoje é aquela frase de que
querer que ela seja o mais independente possível dentro das limitações dela. E a gente dá todo o suporte para que isso aconteça, né? Mais ou menos isso, né? Isso é o que a gente faz hoje. É o que eu falo muito de rotina, que a gente tem com Bela, a rotina das terapias, aplicar as terapias em casa. Que ontem eu estava numa palestra com alguns pais atípicos e avós atípicos, e pela falta de orientação, muitas vezes eles batem, eles não se motivam a motivar a criança. Eu fiz uma pergunta para eles assim: vocês já pararam para ver as qualidades, as habilidades dos filhos e dos netos de vocês? Por quê? Como diz Dr. Carlos Gadia, a gente vê só as dificuldades dos autistas. Aquele menino pula, aquele não fala, aquele ali roda os braços, bate palma, sai correndo. Mas aquela mesma criança, ela tem habilidades. Ela pinta bem, ela desenha bem. Uma falou que o filho edita vídeos, grava vídeos como se fosse um youtuber e edita os vídeos dele. Poxa, vamos estimular isso nele, poxa. Uma tremenda habilidade. Entendeu? Nos muitos de hoje. Aí, assim, o outro joga futebol muito bem, o nome dele até é Messi, entendeu? Mas ninguém quer jogar com ele porque ele é o doidinho da rua. Então, não, doida sou eu, que sou a mãe dele. Ninguém vai chamar meu filho de doido, entendeu? Ele joga bem e ele merece ser estimulado na habilidade dele. E essa realidade que eu vi é só a falta de informação. Às vezes, uma troca entre mães, a gente consegue mudar muito a vida do outro. Entendeu? Uma troca do que eu faço com Bela. O que é o Instituto Isabela Menezes? É justamente isso. As pessoas gostam de quando eu mostro a minha dificuldade em fazer Bela se concentrar numa tarefa de casa. E o que é que eu uso? Né? O tempinho que eu uso. Isso serve de exemplo para muitas mães e muita gente me para nos lugares dizendo, olha, eu testei com meu filho isso e consegui. E da onde veio isso? Dos tratamentos que Bela tem acesso, da orientação parental que a gente tem com os psicólogos, com os terapeutas, com os fonoaudiólogos que já passaram pela vida de Bela. Que é a necessidade, aquela política pública que eu tanto defendo, eu bato em todo lugar que eu vou, né? O treinamento parental, né? A escola treinar os parentes. Ontem eu fiquei assim... Poxa vida. Muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque eu estava numa escola pública onde a professora do AE fez um movimento de 30 dias conhecendo o autismo, entendeu? Palestra, você vai palestrar lá, chamou outros profissionais, está procurando terapeuta, fono, psicólogo que disponibilize uma horinha para ir lá dar dicas. Nenhum autista é igual, ninguém é igual. Mas como a gente testa, uma hora vai dar certo. Né? Que eu acho que a ideia, inclusive, aqui desse programa do podcast, por exemplo, tu vinha falar de vivência, a Luísa vinha falar da vivência como irmã, de como é que é essa realidade, como é que é a vida dela hoje, trazer especialistas, que a ideia da gente, a gente quer trazer mãe que depende do serviço público de saúde e de educação para falar das dificuldades que ela enfrenta, terapeutas para poder trocar ideia, né? Porque isso vai estar salvo vai estar salvo na internet, vai estar salvo no YouTube, no Instagram, no Spotify. E é isso que essas informações possam chegar ao máximo de famílias possível para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível, né? Eu acho que é muito essa ideia, aquela luta da gente, né, do disseminar conhecimento. Isso, quando a gente teve Luísa, eu digo que é uma historinha que eu escutei numa palestra, que é assim, tá o pai e a mãe se preparando para ter um bebezinho, é o mesmo que você está se preparando para ir para Disney. Quando você entra no avião, você cochila e quando acorda você tá no Irã ou na Itália, num lugar completamente diferente. E isso é quando você tem o diagnóstico do filho autista, né, que você imagina. Quando você tá grávida, que sabe que é uma menininha, você vê até a roupa que ela vai usar no casamento dela. Lógico, não quer dizer que ela vai seguir, né, Lu? Mas... Eu tenho planos pra vida de Luísa, tudo montado. Infelizmente, ela não quer seguir. Esnobando meus planos pra ela, né, Lu? E eu dizia assim, quando eu escutei essa história, dói no coração da gente, mas antes de ir pro Irã, pro inverno, eu fui pra Disney, porque eu tive Luísa. Então, Luísa sempre foi uma menina muito forte, muito pra frente, já nasceu com a cabeça da era de hoje e já ensinou muita coisa pra gente. Então, quando veio o diagnóstico de Bela, a gente já tinha uma noção do que era ter uma menina em casa, inteligente, desenrolada, barulhenta. E Bela trouxe a empatia, trouxe a compaixão, trouxe um sentimento que... Até os preconceitos, as coisas que a gente foi criado por uma geração preconceituosa, e a gente carregava muito disso. E com Bela e com Luísa, tipo, quando você fala assim, cuidado, Luísa, eu e você na rua, e vem aquele homem ali.
Tenha cuidado, porque o homem não pode andar na rua. Mas a gente foi criada por uma geração que dizia, se você estiver andando na calçada e tiver um homem atrás de você na calçada, pode ser um ladrão, pode ser um tarado, pode ser... E Luísa já veio com a cabeça limpa disso. Gente, problema o homem tá na... Entendeu? Que é muito engraçado também, essa comparação das duas, né, Lu? Que aí eu falo um pouquinho de tudo pequenininha, Lu. Que Lu, gente, com 1 ano, Luísa, ela já andava. Luísa, com 1 ano, ela tinha todos os dentes da boca. O aniversário de Que Luísa, bom. de 1 ano, da galinha pintadinha, Luísa andava, Luísa tinha dente, Luísa já falava. Podia Assim, comer o bolo. é absurdo o desenvolvimento de Lu ali já desde muito novinha. Tanto que Lu, a gente, muito pelo contrário, o trabalho da gente é frear ela, né? Ei, calma. Que é a dificuldade que a gente, a grande luta que a gente tem hoje de tirar ela dentro do quarto, botar ela pra perto da gente. É o que eu digo. Frear ela um pouquinho, né? Fala A aí, gente tem como é que é? uma tem que puxar pra idade certa, a outra tem que... A gente tem que estimular pra idade pra mais próxima. Mas e aí, essa tua de que ela gosta de assistir os filmes da Marvel, tem 2 filmes da Marvel pra gente assistir. A gente não assistiu o Capitão América novo e daqui a pouco vai sair os Vingadores novos, né, Lu? Então a gente tem que se preparar pra assistir. Mas conta aí um pouquinho como é que é essa tua relação com teus pais, assim. O que é que tu considera tua relação comigo, tua relação com tua mãe, tua relação com tua família? Conta aí. Eu considero boa. O que é que tu gosta de fazer com a gente? Assistir filme, sair. Tem uma coisa aí que você tá esquecendo, que é uma das coisas que você mais gosta. E de comer, né? É a coisa que todo mundo mais lá em casa gosta. Todo mundo lá em casa. Ela gosta, ela fica, quando eu cozinho, ela fica brigando com Renata, porque geralmente eu levo pra Renata experimentar. E ela fala, por que eu não posso experimentar? Consideração é tudo, né? Bela me ajuda a cortar, Bela me ajuda a ralar. Ela, pra ir pra cozinhar, não cozinha, mas na hora de experimentar, ela é a primeira que quer experimentar, né? O Lu, tu sabe o que é o Instituto Isabela Menezes? Eu acho que vale a pena. O que é que tu, diz aí, Lu, o que é que tu acha que é o Instituto Isabela Menezes? Um instituto que ajuda crianças autistas que não têm acesso a um tratamento bom. É mais ou menos isso, mas tu sabe mais ou menos a forma que a gente consegue fazer isso? Não. Então, vamos perguntar aqui agora para a presidente do Instituto. Fala aí um pouquinho, qual era a ideia do Instituto que a gente tinha desde lá na frente, como foi o desenvolvimento da marca, que essa marca foi e voltou várias vezes até ela ficar pronta da forma que a gente queria. E, assim, qual era o sonho, o que é que a gente já conseguiu realizar e o que é que tu almeja para o Instituto Isabela Menezes? Então, na verdade, era aquela minha angústia, aquele sentimento que não me deixava relaxar. E, primeiro, como mãe e mulher, a gente passa a viver a vida dos filhos e eu sempre lutei muito por continuar trabalhando, quantas vezes até tarde da noite trabalhando para ter o meu dinheiro, mas não era só questão de dinheiro, era para ter algo meu. Eu queria ajudar essas mães. Eu via mães à beira do abismo, assim. Porque se eu tenho tudo, eu também estava no meu limite, eu também estava cansada, eu também estava querendo desistir de tudo. Imagina uma mãe que aí luta, que é aquela mãe que luta pelo laudo, para do laudo lutar por um vem para andar no ônibus, para com aquele ônibus ir atrás de tratamento para o filho em qualquer lugar. Às vezes eu tenho mães que passam 1h30 dentro de um ônibus com 2, 3 filhos, porque tem que levar todo mundo, porque não tem quem fique com o filho, para o menino chegar lá e desmarcarem no SUS a fono que ele esperou 1 mês para fazer. E quando vai, se consegue ter uma sessão de 20, 30 minutos Isso. e depois volta mais 1 mês de espera, né? E aí, na minha cabeça, fazia assim: nós, mães, mulheres, nós somos a base de tudo. Acho que continuam com os maridos, com os pais, tem a parte, talvez, financeira, mas são pouquíssimas, né? Também é um privilégio meu ter você. Tenho muitas mães e de todas as classes sociais que os pais foram embora com diagnóstico. Classe social mais alta, o cara paga a pensão para não ser presa, mas não dá a mínima assistência emocional nem para o filho nem para a mãe. E aí eu olhava para essas mulheres e fazia, como é que eu posso ajudar? E aí veio aquela angústia de dizer assim, eu tenho que fazer alguma coisa por elas, e a gente começou a falar do Instituto Isabela Menezes, falar de ter um instituto para que eu conseguisse ter um nome para brigar por isso, para brigar por cursos, para chegar numa empresa grande e pleitear um espaço para aquela mãe aprender a fazer um bolo, para aquela mãe chegar num salão e conseguir um curso de manicure, para que essas mães pudessem produzir algo dentro de casa enquanto estão olhando os filhos, ou enquanto eles estão na escola, porque elas precisam estar bem para os filhos estarem bem. Isso eu aprendi comigo, com ela. E aí foi quando a gente se juntou
A gente falou, vamos criar o Instituto Isabela Menezes. E uma coisa que eu sempre disse, eu podia estar roubando, podia estar matando. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda, porque a gente tem acesso à informação, que é um tesouro na questão do autismo, na nossa causa. Ontem eu vi pessoas totalmente desinformadas, com coisas básicas, com leis que eles têm direito, mas eles não sabem porque não chega a eles a informação. Então, a gente tem acesso à informação e a gente tem rede de relacionamento. E eu falei, Robson, a gente vai juntar isso. Eu não sou terapeuta, eu não sou neuro, eu não posso dar laudo para ninguém, eu não posso examinar criança nenhuma, eu não posso tratar criança nenhuma, mas eu sou mãe com vontade de fazer as coisas mudarem. Eu tenho um marido advogado, que entende muito do que faz e que eu vou usar também. E aí foi isso, né? Não tem que usar? Foi isso que a gente conversando junto. E Usando que a rede de relacionamento que a gente tem. Isso, o primeiro projeto da gente foi lindo, que foi uma Páscoa, onde Robson pediu ajuda a um cliente, o cliente prontamente abriu as portas para Foi a Quinites que abriu a casa pra gente lá, não foi? A Quinites abriu lá pra gente a casa, chamou uma super confeiteira, eu consegui ocupar toda a sala com 38 mães e eu saí mandando o zap de amigo em amigo, pedindo R$50 para que aquelas mães saíssem com um kit de primeiros ovos de Páscoa. Isso foi ano passado, foi muito legal. Esse ano eu já estou movimentando essas mães para começarem a anunciar através do Instituto Isabela Menezes os ovos de Páscoa que elas estão vendendo. E depois disso, eu fui vendo que tinha mãe que estava tão abalada emocionalmente que nem para fazer isso ela conseguia ter força, né? E aí a gente foi atrás de parceiro, psicóloga, que é Carol, tem a médica que ajuda a gente, que é a doutora Gisele Ramos. Eles atendem essas mães. Que é médica psiquiatra, uma psicóloga especializada em TCC. Então, quando eu recebo um pedido de ajuda, as mães me procuram no Instituto Isabela Menezes, a gente consegue encaminhá-las para um tratamento psiquiátrico, com um acompanhamento psicológico. Isso para mim é muito gratificante. E é isso. Aí vem uma mãe que está há anos esperando um laudo do SUS, a gente consegue parceiros neuropediatras que aí variam, quem tem disponibilidade na época. Bate na porta, né? Ajude essa família que está desesperada. Pode atender, e graças a Deus tem uns neuros que são muito abertos a isso e atendem e veem se a criança realmente tem o diagnóstico de autismo, e daí a gente já encaminha para procurar parceiros em parceria em clínica, entrar com o processo que for necessário. Enfim, é a nossa forma que para a gente é muito, muito gratificante. Os áudios que eu tenho aqui das mães agradecendo, que viram a luz no fim do túnel, e eu quero que cresça cada vez mais com a ajuda da rede de relacionamento a gente também. Eu quero o Lulu se envolvendo. Um dia desse, uma mãe sem remédio, não foi, Lulu? Foi, liga aí. Teve uma mãe sem remédio. Quem foi que pagou o remédio dessa mãe? Ai, Você que fez o Pix, não foi, mãe? Pra poder... E a mãe mandou as fotos do remédio agradecendo. E para mim é muito, muito, muito assim, me alimenta todos os dias ver que eu posso acalmar o coração de alguém, mesmo que seja. E acalma muito mais o meu. Eu me angustio pelos outros, né? Então, eu tenho esse dom de sentir a dor dos outros, então me acalma também. Eu acho que é isso aí, Lu. Vamos lá, a gente já tá chegando, acho que já pro final do papo da gente. E aí eu queria que vocês falassem, tipo assim, as últimas considerações, o que é que vocês acharam da conversa, o que é que foi bom falar, o que é que vocês acham que faltou falar, qual a mensagem vocês querem, o que é que vocês acharam, o que é que vocês gostaram. Começa por você, Lu, bora, começa tu, depois vai pra tua mãe. Eu gostei, foi legal, achei divertido, a gente conversou sobre coisas importantes. Mas você gostou? Gostei. Tchau. E você? Diz aí, fala o que é que tá chato, o que é que foi bom. Eu gostei da conversa da gente, acho que a gente falou pouco de Robson como pai, né, Lu? Você falou pouco, assim, o que é que você sente do futuro de Bela? Como é acordar todo dia 5h30 da manhã com aquela pessoa em cima de você? Que é, assim, o que é que você acha das meninas, por exemplo, de Lu e Bela juntas? As pessoas completamente diferentes. Mas o futuro das duas, o que é que tu tem na tua cabeça sobre isso? Primeiro que elas são realmente muito diferentes. Eu acho que Lu, com o amadurecimento dela enquanto mocinha, enquanto mulher, ela vai começar a ter cada dia mais atenção para Bela. Não que seja de responsabilidade dela, mas por questão de carinho, de afeto, de cuidado. Eu acho que isso, quanto mais adulta ela for se tornando, isso vai acontecer. Eu acho que e assim como ela mesmo falou, né, Lu? Bela também vai se desenvolver, então Bela também vai se comunicar melhor. Então acho que esse relacionamento delas tende a ficar cada dia mais forte. Isso eu espero e torço para que isso aconteça, isso como pai.
Como eu já disse, assim, você foi perfeita naquele fato. Com relação à Bela, é a gente pensar em cada dia, qual é a meta, qual é o objetivo da gente no futuro. Digamos, o sonho da gente imediato. O sonho da gente imediato é Bela ser alfabetizada. Nesse momento, ter os crescimentos comportamentais que ela já vem tendo, ser cada vez mais independente. O quanto a gente se emocionou e chorou quando a gente, no final do ano passado, na troca de equipe terapêutica, Meca chegou pra gente e disse: Bela tem condições de se alfabetizar e a gente vai ajudar ela nisso daqui. Então, assim, isso emocionou a gente absurdamente. Com relação a Bela, é isso. Cada dia é um objetivo, cada dia é um aproveitamento também, porque viver com Bela é muito bom, é muito engraçado, porque ela é muito carinhosa, ela é muito engraçada. Naturalmente, a rotina da gente é uma rotina muito elétrica. A gente não para, né? A gente começa, como você falou, de 5h30 da manhã, com Bela já acordando, a gente já tendo coisa pra fazer, leva pro colégio, volta. Mas, assim, o que eu faço e me trato e converso com o meu psicólogo hoje é pra eu tentar estar cada dia mais presente, cada dia mais ativo na rotina de vocês, que eu possa lhe ajudar na divisão de atribuições com as meninas, cada vez mais, e não é ajudar, na realidade, dividir as atribuições, né? Essa questão de ajudar parece como se fosse responsabilidade sua e eu estivesse ajudando. Não, mas aí eu acho que a minha ideia de como pai é estar e aproveitar, e sempre quando a gente estiver junto, aproveitar os momentos, porque é o que eu falo sempre, vocês são a razão da minha vida. Se eu trabalho feito um louco, se eu luto como um ativista, se eu luto, é tudo por vocês. Sempre no frigir dos ovos é tudo por vocês. Então, assim, isso é que é muito importante. Porque o rei do relacionamento da gente, a rede de apoio da gente tá aqui, né? Tá na mesa. É a gente. É um ao outro, o outro ao um. E é a gente junto e desde sempre e para sempre. Que é o nosso lema. Eu acho que essa é a linha de raciocínio da gente. Eu acho que é isso que é minha fala. Mas tu teria alguma consideração final tua pra falar, pra gente encerrar o programa? Minhas considerações finais eu comecei falando que eu não gosto de ser chamada de guerreira, não gosto de dizer que a minha vida é uma luta. Robson já falou aí da questão de pessoas que realmente lutam, e a gente vê diariamente, porque lutam pelo mínimo, pelo básico, e a gente tem tudo isso. A nossa rotina com Isabela não é uma rotina fácil, né, Lu? Uhum. Mas a gente consegue ter uma rotina. A gente consegue, na rede de apoio da gente, a gente consegue ter uma vida organizada e uma rotina. E aí, quando chamam uma mãe de guerreira, é meio que estivesse jogando o fardo nas costas dela. Já que tu é guerreira, vai lá. Resolve sozinha, né? Resolve sozinha. Né? Então, existem as lutas sociais que a gente vai continuar lutando, que a gente vai continuar ajudando, que a gente vai continuar ouvindo, porque às vezes é só ouvir. Mas, para mim, a minha família, a minha vida não é uma guerra. E eu queria que todo mundo visse o autismo assim. Que as crianças autistas não são um incômodo, não são um problema, né? Elas são diferentes e se a gente se abre só um pouquinho para conviver com o que é diferente, todo mundo vive bem. Tem espaço para todo mundo. Cabe todo mundo no mundo, né? Então é isso. E pra finalizar, gente, eu acho que, antes de mais nada, agradecer a vinda de vocês duas aqui, meus amores. Segundo episódio aí do Hobbycast, a gente vai ter muito conteúdo aí, acho que foi muita coisa que vai ajudar muita família. E aí acho que vai ser um dos únicos podcasts, assim, que eu vou fazer muito na figura do pai mesmo, assim, né? E aí, aproveitando isso como pai, como ativista, e de dizer assim, olha, pelo amor de Deus, para com essa frase de que autismo é moda, que agora todo mundo é autista, aquela frase que a gente odeia, ela nem parece autista, ou ele não parece autista. Para com isso, o autismo existe. O que a Renata falou aqui agora, o que a gente precisa da sociedade é empatia, a gente precisa da sociedade de respeito. Quando a gente teve o diagnóstico de Isabela lá em 2016, a proporção de autistas era de cada 1.000 autistas nascidos, a cada 1.000 crianças nascidas, uma nascia autista. Hoje está para 36 crianças autistas, uma nasce autista. Até com Fátima de Conte fala que diga, olha, gente, vocês têm que aprender a viver com as diferenças. Vocês têm que aprender a viver com o autismo. O autismo não é problema, ele é parte da sociedade. E acreditem, daqui a pouco todo mundo vai ter um autista na família. Então, assim, vamos aprender, vamos evoluir e vamos viver com as diferenças. Façam isso.
E é uma coisa que eu acompanho uma brasileira que é CBA nos Estados Unidos, né? E ela fala, aqui nos Estados Unidos o autista ele não usa colar, não precisa, basta chegar, passar na fila, pegar as coisas dele, ele não precisa informar que ele tá pulando e girando os braços, tem um colar, ele é autista, então deixa ele pular, entendeu? Ele deu um grito, ou ele botou a mão no ouvido num barulho, aí todo mundo olha estranho. Aí aqui no Brasil tem que ter um colar para a pessoa ser respeitada. Tem que ter um colar para ninguém tratar a Isabela mal. Tem que ter um colar para ninguém questionar que a gente tá numa fila preferencial. E olha lá, porque tem muita gente que sequer reconhece ainda o símbolo do quebra-cabeça, né? Entendeu? Então, assim, é só conviver com os diferentes. Com o diferente não, com todo mundo é diferente. Luiz é diferente de mim, que é diferente de você, com as manias, né, Lu? Então... Para mim, a gente tem um futuro muito bonito, porque a gente tem uma geração como a de Luísa, que não tem amarras, nossa geração não pode colocar preconceito na cabeça deles, né? Nem colocar diferença na cabeça deles. E aí a gente vai ter um futuro melhor. Eu acredito muito nisso. Nós estamos hoje trabalhando para que a geração deles seja muito mais inclusiva. Muito mais inclusiva, já é, na verdade. E é isso, gente. E assim encerramos esse maravilhoso segundo episódio do Hobbycast, Papo de Família. E assim, muito amor envolvido, muito assunto sério envolvido, muito assunto legal envolvido. E eu agradeço demais a vinda dos meus amores aqui para esse episódio e a vinda e a participação de vocês, assim, que estão aqui nos assistindo. E se isso daqui, gente, qualquer coisa que a gente falou, ajudou vocês em alguma coisa, a missão da gente do dia hoje já está cumprida. Muito obrigado, até o próximo episódio do Hobbycast. Fique aqui com a gente, se gostou, curte, compartilha e comenta aqui o que é que tu achou desse vídeo, o que é que a gente pode melhorar, o que é que tu gostou do nosso conteúdo, porque a gente vai fazer de tudo sempre para produzir o melhor conteúdo para vocês. Até mais, tchau, tchau.